Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, 10 horas e 34, dia 7 de 2 de 2023. Temos 25 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão a todos. Eu vou começar com o racional do YouTube. Falando em buy, compra para o mini índice. Racional de 1.000 pontos ao longo do dia e 109 mil pontos durante a gravação. Então a máxima foi 109.695. Essa região aqui deve buscar 1.000 pontos, né? Renovar a máxima ali, buscar a máxima. Então a gente falou em compra ali a 108.680, 690, um pouquinho mais de 1.000 pontos e 109 ao longo do dia. No gráfico diário, a gente percebe o teste de uma LTA que impulsionou os preços em janeiro e dezembro. É quase um padrão penetrante aqui. Claro que acima do fundo anterior, 109.705, ganha força. Está testando justamente essa região e tem a média de 5 depois de 21. O movimento sugere uma simetria em V e o teste da parte alta do canal, né, ao longo dos próximos dias. Então, quando a gente traz os preços aqui para o intraday, a gente percebe uma simetria francamente altista, com o primeiro objetivo a 110.965, né? E para isso vai ter que romper pivô a 109.695, ponto que eu creio que será testado ao longo do dia. Então tem 1.000, 1.100 pontos aqui para subir, e 109 deve ser tocado, alcançado ao longo, até o final da nossa gravação, assim penso eu. Perfeito? Eu acabei de falar no panorama, né, sobre MRV, destaque aqui na mídia, por exemplo, né? Expectativa de 76 mil de lucro bruto unidade em dezembro de 2023 veio 60 versus, né, 62 em dezembro de 2022. Miramos lucro bruto de 3 bilhões, né, de reais em dezembro de 2023. Quer dizer, MRV aqui na mídia, esse discurso está sendo bem aceito e a ação subindo, até havia comentado, né? É uma das joias que a gente acredita ter em carteira, né? Quem pega agora, compra numa fase embrionária, subindo 4,02, ativo que eu acho que pode buscar R$10 aí, sei lá, no mês de março, dobrar ao longo do ano. Enfim, a convicção que eu tenho é que o ativo está extremamente barato, extremamente descontado, né? Uma das joias que a gente tem. E eu penso que é uma excelente oportunidade, assim, para quem busca um ativo com boa qualidade, uma operação, digamos assim, mais ousada. Então é um dos destaques que eu coloco aí hoje. Certo? Vamos fazer aqui os índices, né? A gente tem o índice de consumo bem próximo aqui dessa LTA, que impulsionou os últimos dois movimentos. Índice de energia é um dos setores que está pressionando o mercado para baixo. Outro dia a gente estava falando da Light, né, pessoal? Light 3. Né, que eu não acreditava que era uma boa. Então, assim, eu sou sempre bastante sincero, né? O pessoal falou, pô, mas aqui num fundo tal tá longe de média. Mas, pessoal, quando desce, você vê a amplitude dos candles. Hoje está caindo mais 14, então eu não acho realmente que seja uma boa oportunidade, mesmo agora que está 266. Né, eu expliquei os motivos, né? Tem muita ligação clandestina no Rio, aí não vai bater as metas da ANEEL, pode perder concessão. Por enquanto, eu não vejo como um bom negócio. Agora, você venderia nesse patamar? Eu tô fora. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria.
mas está longe de ser uma ação que eu escolheria comprar, por exemplo. Longe. Agora, vender é mais loucura, né? Vamos ver no site Unibroker aqui, os ativos estão fazendo pressão negativa. B3, YouTube, expectativa pelo balanço, Amer. É uma leve queda, na verdade, no mercado, né? Então aqui a gente chega em IMAT, que está até tentando montar um fundo aqui lutando contra essa barra. Acho que o fiel da balança vai ser o minério. Vejam só, se a gente traçar uma linha de tendência de alta, está abaixo da CLTA, precisa voltar a trabalhar acima, senão pode desenvolver sim um movimento de queda rumo a 5.606, mas eu acho muito difícil mesmo. Ok? Queridos, hoje eu já fiz abertura, reader, panorama, os informes. Fazendo agora YouTube. No período da tarde eu farei clique, live e também já os tradicionais stories. Perfeito? Acho que não tem nada aqui de forma coletiva para falar, tá tudo certo. Índice do setor imobiliário. Simetria amplamente favorável à compra, ombro, cabeça, ombro invertido. E ontem eu fui com a minha família. Aqui tem um padrão interessante, ó. Eu consigo traçar, independente, né, do que vai acontecer com o IMOB, né? Existe um padrão para aprendizado que é interessante. Tem uma... A gente pode considerar praticamente aqui um canal de alta maior e tem um menor, aquela história do padrão micro e macro. É quase aqui um canal, mas enfim, você consegue ligar os fundos. Isso fortalece a figura de maior proporção. É uma das máximas da nossa metodologia. Ontem eu fui ao Osnir, que é uma hamburgueria que tem ali na Praça da Árvore, em São Paulo. Fui com a minha família, encontrei um casal de alunos. Às vezes eu pego o nome, às vezes ontem eu não peguei, a gente começou a conversar. É que eu não vou parar no meio da conversa para pedir o... Tô vendo aqui um negócio no Facebook aqui. Então, eu conversei lá com os alunos, já me acompanho desde 2008. Foi praticamente quando eu comecei, um grande abraço, aí operam no Brasil. Aí eles me fizeram uma pergunta que é interessante. Eles falaram, poxa, professor, a gente quando começou a operar, seguir os trabalhos da Top Traders, só de mandar dinheiro para fora, você tem que comprar dólar, a gente ganhou muito, né? Que eles já estão comigo há um tempo. Será que seria o momento de vender algumas ações lá para trazer essa grana para o Brasil? Porque a gente acredita numa queda do dólar e algumas ações performaram bem lá fora. É uma possibilidade, inclusive talvez nós o façamos. Aí no caso eu faria, né, e iria compartilhar aqui esse movimento com vocês, mas é uma ideia sim. Ok? Então estou respondendo aqui coletivamente. O IFNC, o índice setor financeiro, tem um martelo, a máxima é 10,072, deve romper e voltar aí a subir. Então esse movimento de vender algumas coisas lá fora e até zerar o dólar aqui também é um dos planos que nós temos. Small 11, é chovendo molhado falar que é oportunidade, né? Você está numa região de suporte, fundo anterior colado em LTA. E aí eu chego aqui no índice Nikkei japonês. É uma bolsa maluca, né? Tá longe da média, mas não cai, um monte de gap aqui, enfim. Provavelmente vai continuar subindo até essas máximas recentes. A bolsa de Xangai é uma correção até o topo anterior, percebam média de 21 e LTB. É um tríplice suporte, ó, topo, média, LTB.
O minério de ferro está devendo, é um dos vilões, digamos assim, da queda que a gente tem no curto prazo. Está na região de um topo anterior, que é 120,95. Pode respeitar aqui, montar seria o caminho mais natural. Só que tem um topo duplo acionado, né, na perda de 123,55. Então, se não entrar a pressão compradora e ficar realmente abaixo do topo anterior, o caminho mais provável é a busca por 118 dólares. No caso do petróleo, nós temos a formação de fundo sobre a parte baixa, seja de um canal ou de um alargamento, é o Piercing Line Pattern padrão penetrante entre os dias 3 e 6 de fevereiro. E aí, chegamos no WTI negociado na NYMEX em Nova York. Dia 5 de janeiro marcou mínima 72,46. Caramba, hoje meu celular tá empolgado aqui. Agora a Siri tava falando, senhor. Aí ontem mínima 72,25, martelo acionado, 74,51 a máxima, e deve desenvolver um movimento de recuperação. Títulos americanos de 10 anos, hoje 14,40 tem o Jerome Powell, enquanto acima de 3,574 a tendência de alta, médias cruzadas em modo compra, somente abaixo desse patamar deve cair. E aqui nós temos um W, né? É difícil imaginar 3,905, mas teve o payroll, tem a CLTB para testar primeiro, enfim. Os futuros americanos não têm direção única, 0,33 de queda no Dow Jones, 0,13 no S&P, 0,05 no índice de tecnologia Nasdaq. Ontem o fechamento foi negativo, mas nada que mude direção, que traga... Enquanto vos falo, tomo o meu The Summer Edition pêssego e morango aqui, o meu Red Bull. Vejam, distante da média de 21, está testando a média de 5 e essa linha aqui que foi rompida, parte alta do alargamento. Então não é uma mudança de direção, nem nada do gênero, né? Mesma coisa o S&P. O S&P eu não acredito que ele venha na LTB que foi vencida, né, nem na cabeça do pivô. Mas esse topo anterior é possível, ó, 4,100. Então deve bater na abertura. Um movimento absolutamente normal, ó. Tem um topo, 2 topos, 3 topos, região de suporte. E aí chegamos no Dow Jones, né? A mesma história, né? Tem um triângulo, rompeu, voltou, veio buscar sangue novo na média de 21 e assim deve seguir em alta. Sobre o VIX, né? Vale a pena vender VIX nessa região? Eu acredito que não. Eu não compraria nem venderia. Quase sempre eu me posiciono de forma veemente, contundente, direcional. Mas no momento, eu sei que muita gente algumas pessoas, né, que acompanham os trabalhos gostam de se posicionarem no VIX e tal, um movimento rápido, muitas vezes um dinheiro que ajuda com margem para comprar ativos lá fora. Mas eu não vejo uma operação mais clara no VIX, mesmo porque a gente tem um padrão penetrante aqui dentro de uma tendência de queda, então torna o cenário um pouco confuso. A IBZQ, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem sinal de topo, candle de ontem fechou na mínima. O EWZ é uma mega blaster oportunidade, na minha visão. Ontem já fechou praticamente na máxima. Bolsa do Reino Unido, movimento corretivo dentro da tendência de alta. Paris testando topo anterior, Eurostock 50 idem, ó, topo anterior. Índice DAX testando topo anterior. O MME, que mede fluxo para mercados emergentes, testando topo anterior. O DXY, dólar contra uma cesta de moedas, não tem sinal de topo, né? Isso está impactando o real aqui, apreciando o dólar. E Bovespa em dólares, né? Uma mega oportunidade, né, para os estrangeiros. Mercado muito barato no Brasil, eles estão comprando direto, né? Como eu digo, o Brasil é a bola da vez, então nós temos aqui um martelo, a máxima é 21.118. Temos um fundo anterior
21,099, então deve aqui confirmar fundo e voltar às máximas nos próximos dias. Esse é o caminho natural. Chegamos então no BOVA11. O BOVA11 traz um estudo muito interessante. A simetria nos diz que ele vai voltar para esses topos recentes, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, os ombros praticamente alinhados. Tem também aqui uma linha de tendência de alta que conecta os fundos do dia 14 de dezembro, entre 3 e 4 de janeiro. Acima do fundo anterior, 105,13 ganha força, e tem a máxima do martelo, 105,25, que ainda hoje deve romper. E eu vou além, aqui no Ibov nós temos um canal. Então você tem um canal, a base de um canal sendo pressionada, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, então todos os elementos eles nos levam a acreditar que o movimento mais provável é realmente de alta, viu, queridos? No caso do Ibov, eu deixei... Esse estudo ele tá meio amalucado assim, porque eu fiz na mão, lá na unha mesmo, no TradingView, no celular, né? Eu acho que é o... aquele estudo raiz mesmo. Então... eu acredito muito... A gente... Uma das máximas, da metodologia Top Traders é quando a gente tem esse ponto de clímax, que é, digamos assim, alguns estudos apontando para o mesmo lado. Então, eu tenho um martelo, eu tenho o ombro, cabeça, ombro invertido, tenho a base do canal, está relativamente distante da média, nem tanto também, então me passa muita confiança. E aí a gente chega no mini índice, naturalmente não é igual o estudo, mas é parecido porque é um gráfico de mercado futuro, mas tem o oco também, tem a referência do fundo anterior, 109,705, que precisa ser rompido, a máxima foi praticamente ali, 109,695, para depois buscar aqui os 118 mil pontos, enfim, acho que é o caminho mais provável. Quase bateu ali no 109 que eu comentara. Deixa eu ver se chegou a atingir durante a gravação, eu falei. 108,950, foi quase lá. A gente falou em compra ali a 108,600 e pouco, Tem um martelo. A máxima dele é 108,815, é o ponto a ser vencido para realmente trazer... Eu acredito sim que a máxima de hoje vai ser tocada, 109,695 novamente, talvez até renovada. Aqui tem um 15 minutos, vamos colocar o 30 minutos. No 30 minutos tem um ombro, cabeça, ombro invertido, então daqui a pouco a gente vai ver esse mercado acima dos 109 mil pontos. Aí eu chego no mini dólar. Vou começar pelo diário. Tá tendo aula está ocorrendo, uma aula de natação aqui na piscina do meu prédio, e o apartamento, meu apartamento ele fica de frente para a piscina ali e tal. Aí a professora tá dando aula ali pro menino, não sei se é aula de música ou de natação, mas é bacana, ela canta bastante. Cantar o garoto vai aprender com certeza. Mas é bom, criança. A minha filha tá na aula de natação, mas não aqui no prédio, tá? Ela tá numa academia que eu nadei 8, quase 9 anos, quando eu era garoto. E o meu filho depois nadou 11 anos na mesma academia. Minha filha começou hoje lá. Algumas pessoas utilizam aqui a piscina do prédio para fazerem as aulas, mas aí tem que vir a professora particular, aí tem o lance dos horários, às vezes está chovendo, mas é uma alternativa que os moradores usam aqui. No caso do dólar, pessoal, rompimento falso de 5.228.500,
acionou aqui o topo duplo a 5.206.500, veio no primeiro objetivo, 5.153 e repicou. Eu acho que é só um repique. Provavelmente o 5.151, que é a mínima, o mercado pode se aproximar desse ponto ainda hoje. Na minha visão, é uma figura francamente baixista. Eu vou colocar o gráfico de 1 hora, de 60 minutos. E nos próximos dias, talvez sexta-feira, até segunda-feira, vem no 4.963.500. De repente, até se o mercado entender que o Jerome Powell, se ele for menos duro, hawkish hoje, falcão, mais suave, já pode começar a descer e renovar a mínima mesmo. Ok? Muito bem. Aí eu chego no DI1 F25. O DI está acionando o topo. Né? A mínima de ontem, 13.135, está abaixo, então deve desenvolver um movimento de busca pela média de 21. E o milho está ali tentando formar fundo. Né? Qual que é a ideia aqui? Né? Ele pode montar aqui o padrão da alavanca. Buscar a máxima recente. Se romper 90.05, aí sim ele tecnicamente terá uma inflexão, uma reversão de tendência. Carteira aqui simulada ligada à Americanas Ambev sem perspectiva, dizem, né? Eu não sei se é lenda urbana, se é real. O engraçado é, né? PwC não se pronuncia. Pessoal, hoje, né? Se você for avaliar, as pessoas falam muito do Eike Batista, né? Essa fraude nas lojas americanas é muito pior, né, numericamente, discurso, falta de postura, do que fez Eike Batista no Grupo X. Né? Então, justiça seja feita, né? Para quem o mercado que tanto criticou o Eike Batista, os semideuses da 3G estão fazendo pior. Eles nem aparecem, né? Agora estão no Brasil. Eles têm que colocar grana, né, na empresa. Como que o negócio acontece durante quase 10 anos e os sócios não sabiam? É um pouco difícil de acreditar. Às vezes, né, se utilizam da sua credibilidade para esse tipo de postura absolutamente errada. Então a Mer hoje ela trabalha dentro de um range de volatilidade, sem grandes novidades. BPAC pressionado pelo caso, não desenvolve uma alta, mas acho que está muito descontado. Lembra, pessoal, daquele caso de Vale com Mariana, né? O mercado pressiona muito durante um tempo, enquanto o lamentável caso está na mídia. E depois os investidores vão tomando o ativo, pensando no futuro, sabem da qualidade da empresa, da resiliência, capacidade de recuperação, né? Pegou muito mal, porque a Americanas afirmou que o BTG estaria envolvido, ou que no mínimo teria sido conivente com as manobras contábeis, né? O que eu não acredito particularmente. Então, acaba pressionando, mas não vale a pena, por exemplo, vender BTG, porque pelo menos não nesses níveis. Perfeito? O GEMAT é um ativo que a gente considera excepcional na carteira, deve retomar o movimento de alta, está no topo anterior. E Quero é uma ação que está em observação, ela não consegue desenvolver, né, aqui o desenho do fundo. Ela pode ser trocada assim por via, enfim, a gente está fazendo esse estudo. E Americanas a 4,10 é oportunidade, é praticamente um mastro bandeira, sob a ótica do gráfico semanal, né? Para buscar R$5. Sambi está longe de ser o meu banco predileto, mas tem um sinal interessante sim, a barra de ontem é muito forte. Hoje está trabalhando na parte superior, amparado pela média de 5, talvez o mercado entenda que nesses níveis já vale ao risco, precificando o futuro. E a gente tem Via, que é uma ação que nós estamos de olho, né, para de repente alocar os recursos de Amer ou da própria Quero. E Mercado Livre lá fora, aproximação entre média e preço.
Mesmo que feche esse gap aqui, eu não acredito que vá reverter, apesar de ter um enforcado, nem nada do gênero. É uma ação que nós temos lá fora, ela foi beneficiada pelo caso Americana, sem dúvida, e deve romper resistências, a hora que a gente perceber vai estar em $1.500, que é um objetivo que nós temos para a ação, mas eu não descarto realizar lucro antes, que a gente vai começar a fazer umas manobras de reduzir posição lá fora para aumentar no Brasil. Ok? Falando dos ativos fixos, Petro 4. Petro 4, uma barra interessante ontem, hoje trabalhando na parte alta. E esse é um sinônimo, um sinal de força muito grande. Né? Eu vou além. No caso de Petrobras, a gente pode traçar uma linha de tendência. Está sendo rompida, uma linha de tendência de baixa. Aí Vale, que faz parte do nosso portfólio. Né? Também sobre uma LTA deve respeitá-la, o martelete tem máximo 88,25. Uma das vilãs de hoje, B3SA3, né? Trazendo pressão vendedora ao mercado. Uma região de suporte aqui, um fundo anterior. Eu não gosto do ativo, né? Acho uma ação completamente controversa, traiçoeira, muitas vezes impactada por drivers de difícil leitura, interpretação. Eu não escolheria comprar B3SA3, mas se eu tivesse que decidir entre a compra e a venda, nesses níveis seria a compra. Agora, para quem gosta de confirmação, um fechamento acima de 12,15 seria um sinal técnico de entrada no ativo. ITS-A4. Ó, o mini índice praticamente, depois eu vou mostrar aqui. É uma outra, é o caso de SAMB, de B3SA3. Eu não escolheria, mas entre a compra e a venda, eu compraria. Entre, por exemplo, esses grandes bancos, né? Itube me parece bastante razoável aqui, provavelmente formando um triângulo que será rompido, mas quais as nossas preferências, né? Além de BPAC, BBDC4, né? Tanto que BBDC4, ela faz parte dos nossos portfólios, da nossa carteira. Vou colocar aqui. Uma ação que a gente acredita que tem um grande potencial de recuperação, mas também envolvida aí no caso, é o maior credor de Americanas. E por fim, BB, AS3. Tecnicamente muito interessante. É praticamente a ideia do Mastro Bandeira. Martelo, máximo a 39,72. Se romper em fechamento, especialmente fechar acima desse patamar, confirma o sinal. Observando só os corpos, é um padrão penetrante, tem a média de 5. Seria algo novo, um fechamento acima da média de 5 no curtíssimo prazo. Eu tenho feito 2 carteiras por dia. Além da varejo, né, uma outra carteira. Ontem eu fiz carteira desafios. Hoje eu vou fazer uma outra nacional. João Vinícius, boa tarde, querido Wagner. Olá, querido amigo. O Ing teve uma leve queda no dia de hoje, chegando a uns 107k. Nesse momento tem um martelo rompendo o fundo, indicando uma possível reversão altista. Creio que voltaremos a ter continuidade baixista, ainda que passageira? Acredito que não. Nessa semana o movimento altista seguirá forte como antes. Uma ótima semana, que Deus ilumine a todos nós. Eu acredito que nós vamos ter um movimento forte. Eu falei em 5 sessões de alta na semana, né? Então ontem o mercado fechou em alta, hoje eu entendo que ele vai fechar de novo, quarta, quinta e sexta. No caso do mini índice, como diria lá o Neto, apresentador da Band, né, diga-se de passagem, buscou ali a região que nós comentamos, 108,970, 108, vai bater o 109 aí durante a gravação, mas ele vai
ali no 109,600, né, ao longo da tarde. Então vai ser mais uma sessão de alta. E eu não acredito em queda por causa da simetria, né? Aqui vai acionar um pivô. E aí vai embora, né? O próximo objetivo 111 mil pontos, depois região de 112 e 113,445. E vai seguindo assim os topos e fundos ascendentes. Então hoje eu vou fazer a carteira Imersão Pocket, para a gente finalizar os estudos. Então, Caixa, Seguridade. Vou colocar o gráfico diário, né? Os ativos geralmente eu faço com base no gráfico diário, né? Então, Caixa Seguridade, ombro, cabeça, ombro invertido, deve ter continuidade de estourar toda essa região. É praticamente o racional do Cup and Handle, né? Mas ainda tem um oco invertido para ajudar, mas não é o desenho perfeito que eu vi no livro, mas é o racional, né? Leve é um dos grandes acertos que nós tivemos, né? Quando o pessoal critica o trabalho, por que não falam, né, de ações como Leve, como... Né? Então é isso que às vezes não é que eu fico chateado, mas eu fico intrigado, né? O que se passa na cabeça do pessoal da própria comunidade. A Rapt 4, ela entra no time, por exemplo, de JHSF, MRV. Não faz sentido esse ativo trabalhar nesse patamar. Ela ainda não desenvolveu, mas ela tem um fundo triplo, é uma baita oportunidade de uma compra para pegar o movimento desde o início. Smart Fit, uma belíssima recuperação. Nós tivemos uma simetria aqui em W, fundo duplo, eixo acionado a 14,49. No mínimo ela vai subir a 18,56 no curto prazo. Mas o interessante é que quando ela atingir 18,56 é um outro eixo aqui, enfim, ou a cabeça de um pivô, cujo rompimento projeta 23,51, né? Então nosso objetivo ele passa por essa região. Aí nós temos Santos Brasil, né, fez um belo movimento, voltou, segurou, rompeu a cabeça de pivô, está fazendo topos e fundos ascendentes, né, uma joia de papel, né, ela está aí nas suas máximas históricas, a gente vai deixar rolar, tem mais espaço para subir, mais um grande acerto nosso também. E Duque já é uma empresa que eu não acho assim, por exemplo, que ela tenha o mesmo DNA de MRV, JHSF ou da Rapt. É um setor problemático, o ativo não é diferente. Então, se a gente pegar um movimento de bobeira esticando, pós-balanço, de repente fechamento desse gap, é uma das que a gente vai sair para trocar ou simplesmente deixar o capital reservado por uma oportunidade. E tem Zamp, que é BKBR3, é mais uma que tem perfil parecido com a Edu, que é uma ação que me preocupa um pouco. Qualquer movimento aqui que ela desenvolva de alta, de distância e de média, a gente vai sair também. Ok? Então é isso aí, saúde e paz a todos, está entregue, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Flash no ar, um grande abraço a todos, muita saúde, muita paz.